Eu queria falar com vocês uma coisa, porque durante todo o mês foi falado sobre esse tema de la persona alistar-se, que um soldado, quando ele está servindo, ele não pode estar involucrado com nada dessa vida, ele vive para o exército, não é assim? O soldado ele vive para o exército. E eu estava meditando sobre a importância e o cuidado do trabalho que nós outros, que somos parte do grupo de evangelização, se é através do Caleb, do Uni Social, enfim, não importa, todos somos evangelistas. E o apóstolo Pablo, em uma ocasião, ele deu um conselho para Timoteu. Timoteu era como se fosse um hijo de Pablo. Pablo lhe tinha muito carinho, muito apreço. E Pablo escreveu para ele uma exortação que eu queria compartilhar com vocês no dia de hoje. Está em 2 de Timoteu. Agarre aí sua Bíblia, por favor. 2 de Timoteu, capítulo 4. Eu queria, antes de começar, que você verificara se seu celular está em modo silencioso. Por favor, coloque em modo silencioso o seu celular antes de que empecemos, para que não haja distrações. Já todos? Modo silencioso? Graças. Bem, vê-lo que ele disse aqui, no verso número 5, perdão. Verso 5. Ele disse assim: Pero tu o quê? Se que? Sóbrio em todo. Mira-me a mim, por favor. Sempre que você leia a Bíblia, você tem que saber o significado de palavras. Porque se você lê a Bíblia de corrido, você não vai aproveitar o espírito que há em la palavra. Muita gente lê a Bíblia e é de ler a Bíblia assim, a las carreiras, e ele acaba não colocando atenção em certas palavras, que essas palavras têm um significado muito importante para o que está sendo dito. Então, por isso que quando você leia a Bíblia, você deve lê-la em um momento, primeiro, que você esteja solo, amém? Solo. Segundo, você deve lê-la lejos de um celular.
lejos do celular. Para quê? Para quê? Para que não haja distração. Terceira coisa, quando você leia de espaço. Não leia rápido. Por exemplo, pero tu ser sóbrio em coma. Então, se lá coma significa pausa. Na pausa. Na pausa para que você pense. Ser sóbrio em todo. Muito bem. O que significa lá a palavra sóbrio? Lúcido, consciente. Porque quando uma pessoa, por exemplo, ela está borracha, ela não está quê? Sóbria. A pessoa borracha não está sóbria. Então, se Pablo, quando ele usou esse verbo, ele queria mostrar essa diferença, que quando uma pessoa ela não está atenta, quando ela não está lúcida, quando ela não está em seu bom juízo, ela acaba cometendo erros que podem custar-lhe hasta a salvação de ella. Hasta a salvação de ella. Você quer ver um exemplo? Um exemplo. Vida sentimental. Quantos obreiros, quantos membros evangelistas que eles se perderam por causa da vida sentimental, porque se involucraram com uma pessoa fora da igreja ou está dentro da igreja. Eu já atendi casos, por exemplo, de pessoas que estão há 20 anos na igreja e aún manifestam demônios. Como você pode explicar uma coisa dessa? Da pessoa estar 20 anos dentro da igreja e a pessoa aún manifestando com demônio. É normal? Não é normal. Mas por que a pessoa, depois de tanto tempo, ela aún sigue manifestando demônio, ela aún não se libera? Que é o que acontece com essa pessoa? Ela não está sóbria. Por quê? Porque um borracho, quem já foi borracho aqui? Que isso, em sério? Quase todos. Aí aqueles que não eram borrachos, pero se emborrachavam. Ou não? Porque aí gente que não era borracho, mas de vez em quando ela se emborrachava. Ou não é verdade? Quem aqui já se emborrachou, ademais de ser borracho? Quando a pessoa está borracha, você vê que a pessoa habla o que não tem que falar, ou não? A pessoa tem atitudes que não deve ter. A pessoa tem comportamentos que não teria que ter, ou não é verdade? A pessoa nasce coisas que depois lhe dizem: fulano, tu hiciste tal coisa. Eu? Sim, tu hiciste tal coisa. Tu dijiste tal coisa. Eu me acordo, por exemplo, em uma ocasião, meu papá, ele era borracho, não era, não se emborrachou, ele era. Então eu me acordo que, uma ocasião, ele borracho, ele agarrou, teve um problema, ele agarrou a pistola,
e ele balaceou a um dos melhores amigos que ele tinha. Graças a Deus, não deu, mas ele balaceou, ele deu, e o tipo saiu correndo, em zigue-zague, me pá. Muito bem. 2 dias depois, essa pessoa regressa e me papá assim, como se nada hubiera passado. Ô fulano, o que passou? Não te vi ayer. E ele, tu quase me mataste, e tu me querias ver. Ele, eu? Sim, tu me balaceaste, tu me papá. Não, eu não lo hice. Como que eu haria isso contigo? Tu eres meu melhor amigo. Mas vê o que é uma pessoa quando não está sóbria. Ela hace coisas que depois ela se vai arrepentir, mas pode custar-lhe a vida. Imagine-se se naquele momento meu papá lhe pegar o tiro e o tipo se muriera. A la cárcel. A la cárcel. Mas todo porque ele não estava sóbrio. Então se veja o peligro de usted tomar decisões sem sobriedade. Usted tomar decisões a la ligeira, impulsivas, hablar coisas que você não tinha que hablar, hacer coisas que você não tinha que hacer. Repito, vida sentimental, que a pessoa se involucra com um amigo de trabalho, se involucra com um vecino, se involucra com uma pessoa del barrio, e depois a pessoa hasta perde a salvação, porque essa pessoa la saca da igreja. Mas todo porque ele hace as coisas por não estar sóbria. Então se Pablo, ele dijo para Timoteu, ser sóbrio então em todos você tem que ser sóbrio. Nós outros que hacemos a obra de Deus, que servimos a Jesus, nós outros temos que ser sóbrios, pensar antes de hablar, pensar, não hablar por hablar, não hablar em um momento de fúria, de ira. Ser sóbrio antes de tomar determinadas decisões. Se não sabe que hacer, pida um conselho. Pida um conselho, como neste caso, vida sentimental. O bispo, estou enamorando-me de uma pessoa, não encontrei nada dentro da igreja e me estou enamorando de uma mulher de meu trabalho, de uma companheira de trabalho. Vem e busca o pastor está passando isso, e o pastor lhe vai orientar. Isso é ser quê? Sóbrio. Para que eu não tome a decisão de um borracho, que hago coisas que depois eu disse, Deus meu, eu não teria que haver hecho isso. Não teria que haver. Como as chamacas que estão aí de novia e vão acostar-se com seu novio e depois saem embaraçadas, com 15 anos, com 16 anos. E aí? Aí depois se desesperam, porque tem que falar com os padres. Como vai ser? Meu papá vai saber que eu estou embaraçada com 14 anos, com 16 anos, me mamar. E como que eu vou criar uma criatura? E aí já começam as ideias, vou abortar, vou buscar a maneira de abortar. Ou então se o próprio noivo lhe disse assim, toma essa pastilha aqui, essa pastilha do dia seguinte, para que tu abortes. Mas toda a pessoa nasce por quê? Porque não está quê? Sóbria. Porque quando a pessoa está sóbria, ela não ora. Então, quando ele diz ser sóbrio em todas as coisas, ser sóbrio, lúcido, pensa, não haga nada por impulsividade, não haga nada
sem antes pensar, sem antes pedir um conselho de um pastor. Não pida conselho de outra pessoa, não, porque às vezes a outra pessoa lhe vai mal aconselhar. Porque às vezes a pessoa de pronto está no grupo com você, mas nem ela está liberada. E ela lhe vai dizer assim: não é problema não, acho porque eu também lo hago. Ela é tão borracha que ela lhe influencia a quedar borracha também. Ou não é verdade? Porque você sabe que toda pessoa que é viciada ou é borracha, ela induz outro a tomar também. Porque todo mundo, quando começou a beber, começou porque alguém quer. E essa pessoa que lhe deu era quê? Era borracho. Ou não era? E lhe indurro. Porque um borracho vai induzir a outro. Então, tenha cuidado com isso. Em todas as coisas, temos que ser sóbrios. Você vai sair para evangelizar, você se vai encontrar com todo tipo de gente. E você tem que ser sóbrio. Você vê Jesus, quando ele falou com os discípulos, Jesus ele sabia que não todos iam aceitar o mensagem. Ele sabia. Você vê que vocês saem para evangelizar, seja um ponto de oração, seja em la calle, seja no hospital, seja onde seja que vocês vão evangelizar, vocês vão encontrar pessoas que vão falar tonteria, que vão insultar, que vão, ou não é verdade? É assim ou não é assim? Se você não tiver a sobriedade, você vai cometer erros. Então, se Jesus, como ele sabia que eles iam a receber esse tipo de rechaço e até de malos tratos, Jesus digo assim: quando vocês entrem em uma cidade ou em uma casa que lhe recebam, diga: paz seja a vosotros. Mas se vocês vão a um lugar, seja na cidade ou seja na casa, donde não lhes recebam, donde lhes rechacem, então dense a volta, sacuda o polvo de vuestros pés e vajam-se, porque hasta o polvo del pé será testigo contra aquelas pessoas. Então, o que foi o que Jesus ensinou? A que eles fossem quê? Sóbrios. Ou seja, não intentassem forçar ou pelear com a pessoa. Não hagam isso. Quando uma pessoa não quer escutar-lhes, não perda tempo. Ela não quer, ela não quer. Ela perdeu a oportunidade. Me estão compreendendo? Mas não tente discutir, debater. Não hagam isso. Não queiram debater opinião. Não queiram estar aí discutindo a Bíblia. Porque isso não é ser sóbrio, é ser borracho. Borracho que habla tonteria. Borracha que habla sem pensar, que quer daí discutindo com outro. E às vezes se agarram até trancaços. Ou não? Ser sóbrio. Ser sóbrio. A pessoa não quer, Deus lhe bendiga. Me vou. Mas também não lhe dou o periódico tampouco. Porque não vou echar a perla. Está claro isso? Quem me está compreendendo? Você vê, hasta ahorita, eu não leí um versículo bíblico com vocês. Eu só leí, coloque aí, só um pedaço. Mira quantas coisas eu já falei. Mas normalmente quando você lê a Bíblia, todo isso se levar. Porque você não para pensar, para ler com calma. Apenas uma palavra. Veja quanto sentido tem. Sóbrio. Ser sóbrio. Em todo. Então, ser sóbrio em todo. Você tem familiares incrédulos. Ser sóbrio. Não intente pelear com eles para que venham à igreja.
Não intente forçá-los a venir. Eu sei que vocês têm a responsabilidade de levar gente às suas igrejas. Eu entendo isso. E vocês querem, claro, levar sua família. Você quer que sua família conozca também de Jesus. Mas não force. Porque se você não for sóbrio, você vai acabar perdendo sua família. Não force. Não intente trazer seu neto à la força, porque ele vai venir e vai sentar-se na igreja com uma trompa desse tamanho. Ou não é verdade? E ele vai reclamar. Ele vai dizer: abuela, não me gusta. Eu não entendo o que esse bispo disse. Ele entende. Ele não quer entender. E principalmente quando eu lhe dou, não? Aí ele já não. Aí ele queda com rábia. Ao contrário de ganhá-lo, você lo perde. Por quê? Você não foi sóbria. Você foi borracha. Quando você é sóbrio, você faz as coisas com a cabeça. Você pensa. Você pensa. Cabeça não foi feita para colocar piorro. Cabeça foi feita para... Então vocês pensam, você ser sóbrio. Antes de tomar uma decisão, qual seja, pensa, que Jesus haria em meu lugar? Será que ele haria? Ou será que ele não haria? Então eu penso. Ser sóbrio. Amém? Coloque mais. Suporta que quando nós outros decidimos seguir a Jesus, nós outros vamos passar por aflições. Vamos passar. São as calúnias, são as persecuções dentro de nossa própria casa, são as injustiças que sofrimos em nosso trabalho, são grosserias que escutamos porque venimos à igreja e principalmente porque servimos a Deus, porque como você serve a Deus, você quer dar um pouco mais na igreja, ou não é verdade? Se você quer ser um pouco mais, termine o culto e você quer sair para evangelizar, ou você quer participar de uma reunião que terá com seu grupo, você quer fazer algo em la igreja para ajudar aí, porque de pronto o pastor de sua igreja é pastor solteiro, é um chamaco que tem idade para ser seu neto, seu filho. E aí você termina a reunião, você quer ajudar para não deixar o pastor solo aí, e você ajuda a arreglar uma coisa, ajuda a arreglar outra. Você, como uma senhora, vê que um muchacho é solteiro, você quer ir, pastor, eu vou à cocina e vou fazer algo de comer para você. Mas aí quando você chega à casa, sua família disse assim: por que tu não pones a cama na igreja e te duermes allá? Já escutaram isso? Quantos? Sabe por que eu lhe digo? Porque eu também escutei também. Por que não te vas a dormir na igreja? Viva na igreja a hora, pida aquele pastor lhe dê de comer. Eu escutei isso. Como vocês escutam? Mas Pablo, ele orientando a Timoteu, ele digo: soporta as aflições, soporta, aguanta-las, és parte de nossa fé. Cristianismo e persecução estão associados, nunca estarão desvinculados, nunca. É impossível você ser verdadeiramente um cristiano, e quando eu digo cristiano, eu não me refiro à religião cristiana, eu me refiro ao seguidor de Cristo, amém? Que esse é ser cristiano, é seguidor de Cristo, é semelhante a Cristo.
É impossível que você seja cristiano e que você não seja perseguido, que você não sofra por causa de sua fé, que você não receba burlas por causa de sua fé, que você não receba injúrias por causa de sua fé. E em muitos casos, há pessoas que até recebem golpes, porque o marido não aceita, o padre não aceita, a esposa não aceita, e se levar em cima. Essas coisas acontecem, é parte de nossa jornada. Mas o apóstolo Pablo diz o quê? Suporta, não desista por isso, não se desanime por isso. Ao contrário, quando essas coisas aconteçam, ai, graças a Deus, é porque estou no caminho, estou fazendo o correto. Mas claro, ser sóbrio, porque também se você é uma mulher casada e seu esposo é incrédulo, e o domingo você vem ao culto na igreja, e você vai chegar à casa às 6 da tarde, aí você se ela está buscando. Aí você vem assim: ai pastor, meu marido me pegou. Por quê? Não, porque eu vim à igreja. Não foi porque você vinha à igreja, foi porque você quedou todo o dia na igreja e deixou o gordo na casa tirado. Então, se não lo haga, você tem que ser sóbria. Então, se todo isso exige essa sobriedade. Então, se eu sou uma mulher casada com um homem incrédulo, meu marido é contra a igreja, ele não aceita a igreja, então, se eu serei sóbria, participo de meu culto, em lo que eu posso ajudar, eu ajudo, se puedo, se não, eu busco o pastor, e lhe digo: pastor, mira, eu não posso quedar os domingos, porque meu marido é incrédulo, mas durante a semana eu posso chegar mais temprano, eu ajudo a evangelizar, e etc, etc, mas domingo eu tenho que volver à casa, porque todavia tenho que fazer o almoço. Que é isso? Sóbria. Amém? Agora, se você e seu marido são da igreja, são da fé, aí é outra coisa. Aí quedamos na igreja, ajudamos, vamos ali, comemos um taco na esquina e não regressamos. Todas festa. Ou não é verdade? Porque os dois estão na fé, não há problema. Mas quando eu tenho essa questão de ter um familiar que é incrédulo, você é homem, mas sua esposa é incrédula, então você não pode quedar todo o dia na igreja e deixar sua esposa adiar, porque senão depois você vem: ai pastor, ore por mim, porque minha esposa me está enganando com o vecino. Aí você vai dizer: é o diabo. E o diabo: eu não sou. Fuiste tu que abandonaste tu mulher, não fui eu. Mas, compreende ou não? Ser sóbrio. Venga, participa do culto, em lo que se pode, ajude a la casa, para estar com sua esposa, para dar-lhe atenção, para dar testemunho para ela de Jesus. Está claro isso, sim ou não? Isso é ser sóbrio. Vê como nós outros temos que ser sóbrio em las coisas que hacemos, com tal de poder salvar a nossa família. Então, ser sóbrio. Soporta as aflições por causa de Cristo, mas ser sóbrio em el trato com eles. Amém, gente? Na outra coisa que você tem que ser sóbrio, com sua saúde. Há pessoas que não cuidam de sua saúde, mulheres que não vão ao médico para ser seu chequeio normal de mulher, que todos os anos toda mulher tem que ir para ser seus chequeios. Mas há mulheres que não são sóbrias, elas são borrachas, porque ela disse assim: não sinto nada, não vou, para quê? Vai aquele médico me encontrar algo, melhor não vou. Ser sóbrio, cuida de sua saúde. Como que você vai servir a Jesus estando enfermo? Você não vai conseguir.
Porque se você não cuida, esse corpo que temos, ele é templo de quem? Imagina, você está vendo esse templo aqui, não está? Nós outros vamos começar a ser aqui uma obra de remodelação neste templo. Porque é um templo que já tem mais de... Bueno, desde que a igreja comprou, deve ter aí uns 23, 25 anos. Porque quando eu cheguei aqui, a primeira vez, em 2004, já era da igreja. Então eu creio que comprei por el ano 2000, me parece. Penso eu, não sei. E nunca foi feito uma remodelação nesse edifício. Já está em horas. Então vamos ter que fazer. Amém, gente? Você vai gastar aqui uns 5 milhões de pesos para arreglar todo o templo, a parte interior do templo. Não é problema. Mas por que estamos fazendo isso? Para preservá-lo e cuidá-lo para que ele possa durar mais 25 anos. Amém, gente? Então vamos fazer as obras que são necessárias. Vamos deixá-lo novo como novo. A parte interior aqui vai ser toda hecha nova. Vai gastar mais de 5 milhões de pesos. Não é problema. Porque Deus lhe vai prosperar e você nos vai ajudar. Inclusive, se alguém quer, o bispo, eu quero dar os 5 milhões. Você busque depois o pastor Luiz Carlos e já hable com ele. Não é sério, porque há pessoas aqui que são prósperas. Há gente que é próspera na igreja. Amém? Há gente que é próspera. E ela diga que não eu vou pagar a remodelação. E ela paga a remodelação. Mas, voltando ao assunto. Ou seja, vamos fazer isso por quê? Porque é um templo de Deus. E temos que cuidá-lo. Sim ou não? Mas esse templo é de cimento, é de ladrilho. E esse aqui? Esse é de carne e osso. Então, se eu não estou cuidando desse templo, eu estou menospreciando algo que está dentro dele. Eu não estou valorando algo que eu trago adentro. Então, eu vou deixar que essa matéria se deteriore. E não. Você tem que cuidar da sua saúde. Há pessoas que, por exemplo, padecem de diabetes. Não é problema, você tem lá diabetes, não se desespere. Eu estou orando e todavia não fui curado. E quem diz que você vai ser curado? Talvez você não vá ser. Mas você pode controlá-la de tal maneira que você viva uma boa qualidade de vida. Amém, gente? O problema é, você tem a diabetes e você come dulce, você não se cuida, você não hace uma caminata, você dorme mal, você come comida chatarra, o que você espera? Aí vem aqui, pastor, ore por mim, pastor, ore porque meu açúcar está muito arriba. Parece uma refineria. Mas por quê? Porque a pessoa não está sendo o quê? Sóbria. Ela não está sendo sóbria. Ela não está cuidando do templo do Espírito. Você vê como é tão importante isso. Vocês têm que aprender isso, a cuidar-se. O bispo pensa que eu sou muito pobre. Ser pobre não significa que eu não me possa cuidar. Nada que ver uma coisa com a outra. Não se esconda detrás de uma coisa. Não, é ser sóbrio. Vou melhorar minha alimentação. E hoje em dia, você tem tantos recursos. E na internet, você de pronto é uma senhora, é um senhor, é uma pessoa já maior, mas você pode chamar seu neto e dizer assim: neto, mira, vê para mim, quais são os alimentos que eu, com essa diabetes, não pode comer. Isso o neto, em 2 segundos, ele entra de ele coloca um médico explicando. Ou não é verdade? Você tem um neto. Todo mundo tem um neto. Ou não tem? Só os mais jovens que não têm. Quem tem neto? Todo mundo tem neto.
Quem tem hijo? Aí, mirro, eu tenho que cuidar de minha saúde. O bispo dijo que eu tenho que ser sóbria, porque eu não me estou cuidando bem. Estou muito gordita. Não gordita não, perdão, passadita. Passadita. Porque é ofensivo, jamais. Estou passadita, só. Genita. Passei um pouquinho de la rádia. Essa não é? E eu queria cuidar-me. Eu quero cuidar do templo do Espírito Santo. Então, se eu me vou a cuidar, o que eu posso fazer? E seu filho, ele vai buscar, mamá, você tem que fazer uma caminhada todos os dias de tantos minutos, mamá. Mamá, deixe de comer essas coisas que tu come, mamá. Quita um pouquinho de carboidrato, mamá. Coma mais verdura, mamá. Coma mais legumes, mamá. Quita isso, quita o pão. El refresco. La cola. La Coca-Cola. Aí a pessoa, isso não, bispo. O bispo, eu já derrei a tequila, bispo. Eu já derrei o vinho, bispo. A hora você também quer quitar a Coca-Cola? Quero ser sóbrio. Eu estou com 51 anos. Estou com 51 anos. Não, estou jovem. Isso é porque eu tenho canas. Por culpa de ustedes. Mas pero isso é outra coisa. Ustedes que me puseram essas canas. Pero eu me cuido. Porque eu tenho um historial de um papá que era obeso. Então eu uso a cabeça. Eu sei que se eu não me cuido, vou quedar. Orro com o que vai descer, hein? Vai quedar quê? Passadito. Então, como eu não quero quedar-me passadito, então se eu me cuido. E que é isso? Ser quê? Sóbrio. Então, se você tem um historial de familiares com obesidade, você tem historial de familiares diabéticos, você tem historial de familiares com câncer, você tem historial de familiares com artrites, artroses, você tem historial. Não é que eu me vou a guiar por historial. Não é isso. Eu vou usar minha fé, mas também eu serei sóbrio para cuidar-me, para que eu não tenha que passar por o que eles passaram. Amém? Por exemplo, eu não passei, não passo e não passarei por aquele que meu papá passou, por la obesidade dele. Não passei, não passo e não vou a passar. Mas por quê? Porque eu sou apenas o bispo? Porque eu tenho o Espírito Santo? Não apenas por isso, também por isso, mas sobretudo porque eu sou sóbrio. Então eu me vou a cuidar. Então aqui há muitas senhoras, senhores, que já têm aí seus 60 anos, seus 70 anos, e hasta 80. Vocês têm que cuidar-se. Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde. Isso é ser sóbrio. Amém, gente? Então, ser sóbrio. Com sua saúde, com seu corpo, com o templo do Espírito Santo. Ser sóbrio em seu relacionamento familiar. Ser sóbrio com seu marido. Ser sóbrio com sua esposa. Com seus padres. Tem padres incrédulos. Ser sóbrio. Soporta as aflições. Porque aunque você seja sóbrio, você vai a sofrer problemas dentro da casa. É parte, é normal. Mas não porque você lhes dê motivos. Não lhes dê a eles motivos para atacar sua fé. Amém, gente?
se levando a perseguir, se levando a caluniar, se levando a humilhar, hazlo, não há problema, pero não porque eu lhes dê motivos, mas por causa de minha fé em Jesus. Então, se eu suporto o quê? Suporto o quê? Las aflicções. Vai. Aí ele disse: haz la obra de quê? De um evangelista. Qual é a obra de um evangelista? Ganar almas. Ele evangelista, ele é um autêntico ganador de almas. Ele está disposto a lo que seja para ganhar almas. Ele evangelista não para, não se detiene. Ele evangelista, ele não queda nunca de braços cruzados. Ele está sempre buscando uma maneira, uma forma de salvar alguém mais. Amém, gente? Esse é o evangelista. Ele evangelista, ele é o tipo de persona que ele quer ganhar almas. Então, ele vai evangelizar donde ele pueda, donde ele tenha a oportunidade de falar de Jesus, ele lo hará. Aonde seja em la calle, seja no hospital, seja no caminhão, ele está aí sentado, uma pessoa sentou ao lado dele, ele mira, e o Espírito Santo lhe disse: habla. E ela já tem um periódico em la mano, ela já tem alguma coisa, fulano aqui, ela está indo no metro, ela vai ganhar um alma, porque ela hace o trabalho de evangelista. Ela não é aquela pessoa que tem que descer: fulano, vai evangelizar fulano. Não. Ele não necessita que nada lo empurre, porque está em la essência de ele ser um evangelista. Ele não necessita de la pladieira. Não vou evangelizar, hoje estou sim na pladieira. Então, ele não necessita de la pladieira, porque aonde ele está, ele hace o trabalho de quê? De evangelista. Ele vai evangelizar. Ele é como aquele sembrador. Por onde ele vai levando o quê? La semilla. E la semilla, que é? Onde ele vai? Está claro isso? Ele é um evangelista. Então, se vê o que Pablo estava orientando a Timoteu, que coisas grandes ele estava ensinando para Timoteu, de como tinha que ser a conduta de Timoteu. Veja que ele não começou dizendo para Timoteu: haz o trabalho de evangelista. Não. Primeiro ele diz o quê? Ser sóbrio. Depois ele diz o quê? Suporta. Não pensa que você vai ter facilidade. Você vai ter que passar por lutas. Você vai ter que passar por situações. Mas suporta-las. Porque tudo passa. Suporta. Você está passando na luta em sua casa? Suporta. Suporta, Como decimos, calhadito te vê mais bonito. Não é assim? Espiritualmente, é o melhor. Suporta. E depois que ele digo essas coisas, aí sim ele digo: as quê? Porque de nada serve você ser um evangelista que vá, que vem, que trabalha, sai à calle, você está sempre querendo ajudar, mas chega dentro de sua casa, você é um péssimo testemunho. Você é um péssimo exemplo em sua casa. Então, se todo o que você está sendo não vale de nada, porque primeiro, antes de ser, vê os dois verbos, ser. Então, o verbo ser, primeiro você tem que ser, e depois vem o verbo, o anterior, hijo, por favor, haz la obra. Então, primeiro eu tenho que ser sóbrio, ser, e depois eu tenho que
hacer. Então, eu não posso hacer para depois ser. Não, eu tenho que primeiro ser. Ser um cristiano, ser um bom marido, ser uma boa esposa, ser um bom marido, um padre, uma boa madre, ser um bom empleado, ser um bom patrão, ser um bom cristiano, ser uma pessoa que cuido de minha alma, cuido de minha salvação, cuido de minha saúde, cuido, ou seja, eu primeiro sou, depois que eu sou, então eu vou fazer o que tenho que fazer. Amém, gente? Imagine-se, se eu vengo aqui, hago reunião com vocês, hablo para vocês da palavra de Deus, mas eu não sou um bom marido, não sou um bom companheiro, não sou sóbrio. Imagine-se, se todo o que eu hago não tem validez para Deus. Está claro isso? Sim ou não? Creio que já falei suficiente. Mas apenas com um versículo bíblico. Veja como a palavra de Deus és rica. És rica. Basta que você se alimente de ella. Então, para finalizar, cumple que? Um dia, todos nós vamos terminar nossa carreira aqui nesse mundo. Um dia você vai acabar. Um dia todos nós nos vamos a ir. Se Jesus não vier antes, nos vamos a ir. Amém? Mas a pergunta que você se tem que fazer é: cumprir com meu ministério? Cumprir com a missão que a mim me foi dada? Cumprir essa missão? Cumprir essa missão de ser um evangelista? Quantas almas eu salvei durante minha vida aqui nessa terra? Quantas pessoas eu conduje a Cristo? Quantas pessoas eu las hice ter um encontro com Jesus? Eu cumpri com meu ministério? Porque um dia eu vou dar contas. Um dia o Senhor vai chegar para todos vocês e vai dizer: a ver, que hiciste com a vida que te di? Que hiciste? Que hiciste com os talentos que te di? Que hiciste? A ver, cuentas. Vamos a las cuentas. Que hiciste? Será que seremos como aquele servo que recebeu um talento e que lo enterrou? E quando o Senhor lhe pediu contas, ele disse: aqui está o talento. Pero que hiciste com ele? Não, não hice nada. Lo enterrei porque tuve medo. Então, todos nós daremos contas a Deus. Todos nós temos uma missão. Nossa missão não é só ser bom marido, ser boa esposa, ser boa madre, ser bom padre. Essa não é nossa missão. Essa é nossa obrigação. É obrigação. É minha obrigação ser um bom marido. É minha obrigação ser bom padre. É minha obrigação ser um bom cristiano. Essa é a obrigação que eu tenho. Essa não é a missão. Porque a missão é salvar almas. Essa é a minha missão. Essa é sua missão. Porque Jesus nos salvou a todos para que nós salváramos a outros. E um dia vamos ter que dar contas. Então, pensem nisso. Pensem nessa palavra.
reflexione sobre essa palavra. E que o Espírito Santo dê a todos os teres entendimento, em nome de Jesus. Coloque-se de pé em seu lugar. Graças a Deus. Eu queria orar por você que está aqui e de pronto você disse assim: o bispo, eu reconozco que eu não he sido sóbrio, pensando, bispo, em todo, eu me di conta que eu he falhado com minha pareja, com meu marido, he falhado com minha esposa, he falhado com meus filhos, com meus padres. Não fui sóbrio em muitas decisões. He falhado a Deus, porque mesmo estando na igreja, eu lá reguei, o bispo, muitas vezes. Tive relações erradas, caí em pecado com um homem, com uma mulher. Não fui sóbrio. Me deixei levar por pessoas que me indurreram al erro. O bispo, realmente não he sido sóbrio com minha conduta, com as coisas que hablo, não sou sóbrio. E hasta com minha saúde eu não sou sóbrio. Não sou, não me cuido. E realmente esse templo do Espírito Santo está em pedaços. Mas por mim, descuido, não fui sóbrio. Então, se eu vou orar por você, para que hoje o Espírito Santo lhe venga a restaurar, para que o Espírito Santo lhe venga a renovar. Talvez nem forças você tinha, mas hoje você vai sair daqui renovado. Quem necessita dessa oração, venga aqui ante o altar. O bispo, eu necessito dessa oração. Você que está aqui cansado, bispo, estou cansado, não fisicamente, mas cansado em minha fé, cansado, bispo, estou que hoje o Espírito Santo lhe vai dar um renovo, amém? E aí depois, o pastor Lucas, ele vai passar o trabalho que você vai ser com vocês, amém? E aí, Lucas, depois os estados darão, você vai passar o trabalho primeiro? Então, os estados vão quedar aqui com a oração, uma orientação que o pastor Lucas vai passar, e depois os pastores estatais seguirão com seus respectivos estados. Coloquem a mão em seu coração, cerra os olhos, por favor.